Olá, meus amigos companheiros de investimentos da CR2 Multimercados. Eu sou o professor Carlo Renzi. Hoje o tema do nosso vídeo é: quem será o próximo presidente do Brasil? Hoje nós estamos no dia 1º de outubro de 2018, ou seja, nós estamos antecipando já a definição de quem será o presidente. Estamos gravando antes do primeiro turno presidencial, perfeito? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Eu tenho um portal financeiro há mais ou menos uns 2 anos e meio, onde assessoro investidores para as suas tomadas de decisão de investimentos de uma forma racional. A minha formação de nível superior, eu sou mestre em economia por uma universidade no exterior, tenho formação em engenharia, negócios e empreendimentos imobiliários, administração e, recentemente, eu estou me formando pós-graduando em direito imobiliário. Qual o objetivo de um vídeo como esse? Simples. Como investidor, eu sou há mais de 20 anos, uma das coisas que eu aprendi no curso que eu fiz na Europa de economia política é você, observando a tendência política e econômica do mercado interno e do mercado externo, você pode tomar decisões antecipadas de médio ou longo prazo nos diversos tipos de ativos financeiros, sejam eles commodity, ações, futuros, juros, moedas e metais preciosos, tá? Então, nós não vislumbramos operações de curto prazo, curto e curtíssimo prazo, porque isso, por motivos pessoais, eu acho que gera muito estresse, tá? Não é indicado para o investidor mediano e investidor iniciante, porque é um outro critério de investimento. Então, nós buscamos pernadas, seja de alta, pernadas de baixa ou pernadas de lateralização. Em função das notícias relevantes, sejam elas nacionais ou internacionais, volto a frisar, nós podemos nos antecipar, objetivando lucros volumosos no futuro, tomar posições antecipadas. Nós fizemos isso muito na época do governo Dilma. Lancei até uma estratégia conhecida aí no mercado como Mr. M. Ganhamos muito dinheiro com a queda dos juros, aplicando em títulos do governo lastreado em IPCA, também com a queda do dólar. Então, agora é um momento importante. Volto a frisar que o objetivo deste vídeo não tem nenhum vínculo, não tem nenhum caráter político, tá certo? Eu sou um investidor independente, tenho minhas convicções políticas, vocês vão saber, eu vou externar para vocês em quem eu vou votar no primeiro turno e segundo turno, só que o objetivo aqui é estabelecer quem vencerá o pleito eleitoral agora em 2018. Perfeito? Então, curtam bastante esse vídeo, analisem ele de uma forma com total desprendimento, sem haver tendenciamento político nenhum aqui, ok? Não é o objetivo deste vídeo, porque nós somos investidores, tá? Então, este será a primeira parte de 2 vídeos que eu irei fazer, um específico já mostrando pelas minhas convicções quem será o presidente, e o outro vídeo que eu vou comentar no final, que é já as tomadas de posição de investimentos a partir da próxima semana. Perfeito, gente. Antes disso, eu gostaria de relembrar os nossos seguidores, até mesmo quem não nos conhece, de que ao longo desses 2 anos e meio nós tivemos a oportunidade de fazer 6 previsões. E até o momento 100% de concretização, tá? Quais são elas? Na época do governo Dilma, no segundo mandato, eu já previa que ela seria empichada. Os títulos do Tesouro lastreados ao IPCA com vencimento em 2035, quando estavam na faixa de 6,5%,
eu previ que eles chegariam até os 8% ou próximo disso. Eles bateram 7,84%. Eu disse também, na época em que o desemprego estava em torno de 7,5%, 8%, que ele chegaria, nós entraríamos numa recessão, ele chegaria facilmente aos 12%. Nós batemos 13%. Previ também que o ex-presidente Lula seria preso. Essa demorou um pouquinho mais. Desde quando estabelecemos a nossa previsão, ali demorou em torno de um ano, quase um ano e meio. Se concretizou também. A quinta previsão que fizemos, enquanto o mundo todo estava acreditando que a Hillary Clinton seria a presidente americana, eu fiz um vídeo, existe um vídeo ali no meu portal, já conjecturávamos de que Trump seria o novo presidente. Acreditávamos nisso e foi o que aconteceu. Dito isso, então, de antemão, eu já vou antecipar aqui quem será o meu candidato, que eu vou votar tanto no primeiro turno como no segundo turno, por falta de opção, porque eu esperava que os militares assumissem o poder, porque este sistema político, nosso presidencialismo de coalizão, mostrou-se que está saturado, chegou ao seu máximo, a libertinagem, a corrupção está de tal forma que, infelizmente, a tendência é a continuidade. Tá? Então, por falta de opção, eu irei votar no número 17, o Jair Bolsonaro, tanto no primeiro como no segundo turno, por ele se aproximar das minhas convicções em termos de estatais, enxugar o Estado ao máximo e outros fatores que não convém aqui comentar, porque esse vídeo se tornará muito extenso. Mas por falta de opção, então eu votarei nele, tendo em vista o que nós explicamos. Apenas uma ressalva explicativa do que é esse sistema político nosso, presidencialismo de coalizão. Tá? Coalizão significa que você não tem maioria, seja no Congresso, seja no Senado. Então, por isso, para você administrar, você terá que fazer coligações, alinhamentos, convencimentos para medidas políticas e econômicas sejam aprovadas no Congresso. A gente está observando diariamente como é a forma de cooptação, de coação, de convencimento do Executivo junto dessa turma. É sempre mediante cargos, posições estratégicas e estatais em determinadas instituições do governo, objetivando justamente dividir, repartir o governo para distribuir possibilidades de captação de dinheiro por via ilícita nas grandes compras que essas estatais ou até mesmo ministérios, na hora que ele distribui as verbas para entidades, municípios, uma participação percentual partidária ou até mesmo individual de quem estiver gerindo aquela parte estratégica de distribuição de dinheiro. Tá? Então, é a corrupção propriamente dita. Então, nós utilizaremos 3 critérios de avaliação que consubstancia a nossa posição de quem será o presidente do Brasil. Nós falaremos sobre o fator político, sobre a movimentação do grande capital e falaremos sobre a psicologia da maioria do eleitor no segundo turno. Então, pelo critério mais simples, vamos falar sobre a psicologia do investidor. Para isso, nós vamos falar sobre o conceito do 70-70. O que significa isso? 44% dos eleitores se concentram na região sudeste e 26% se concentram na região nordeste. Se nós somarmos os 2 percentuais, dá 70% de todos os eleitores brasileiros.
Isso significa que será muito fácil no segundo turno o candidato petista Haddad intensificar os seus esforços apenas na região sudeste, em termos de palanque, para conseguir o pleito eleitoral. Os outros 70, o que significa os outros 70, do coeficiente 70? É que 70% também dos eleitores, eles ganham menos que 3 salários mínimos, ou seja, possuem baixa renda, baixa escolaridade, praticamente total desinteresse por política e apenas, sim, interessados em que um novo governante satisfaça as suas necessidades prioritárias básicas, que é trabalho, a possibilidade de, no final de semana, poder assistir o seu jogo de futebol, tomar sua cerveja, alimentar a sua família. Então, essas são decisões que pesarão muito no segundo turno. Não o idealismo político, não qual aquele que ele mais simpatiza, e sim aquele que satisfará as necessidades básicas prioritárias suas. Tá? Esse é o nosso primeiro critério. O segundo critério é o critério do grande capital. O grande capital, o capital dos bancos, o capital das grandes empreiteiras, das grandes corporações, os grandes negócios agropecuários, certamente irá chover muito dinheiro não contabilizado, ou seja, de caixa 2, já pós primeiro turno. Eu vejo isso, esse capital irá ser direcionado para o candidato petista, porque sabe-se como o PT administra. Quem acompanha a mídia, quem acompanha os jornais diariamente, como nós, sabe que a gestão petista, fundamentalmente, ela está inclinada ao que eles chamam de desenvolvimentismo, a estratégia keynesiana, ou seja, excesso de gastos, despreocupação praticamente total com o endividamento, esse déficit público que gera recessão, né, como nós estamos vivendo. Isso é totalmente descartado em termos de ajuste na gestão PT. Assistencialismo ao máximo para os mais necessitados, o sistema Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o PROER, PRONAR e outras classificações que nós temos aqui. Maior facilitação para empréstimos para a população, ou seja, possibilitar o endividamento das classes C e D, e fazendo com que a economia ande. Fazer com que a economia, em termos de crescimento do PIB, isso se evolua anualmente. Então, esta forma de gestão petista já é conhecida pelo mercado. Não vai causar muito impacto, como causou em 2012 a possibilidade do Lula ser eleito presidente do Brasil. Agora já se sabe como funciona. Então, por este motivo, analisando as duas candidaturas, os dois polos de candidatura, Bolsonaro e Haddad, o grande capital certamente se posicionará favorável ao candidato de esquerda. O terceiro critério que nós analisamos é o critério político, aonde entra o pragmatismo, a fisiologia, o establishment e o status quo, tudo político. Ou seja, manutenção a todo custo de toda a estrutura política, mesmo corrupta, da forma com que está. Então, o que, de um modo geral, a cúpula dos principais partidos, até mesmo os congressistas atuais e aqueles que querem ingressar, pensam? Qual é o pensamento deles? É que o que existe, no fundo, não mude, ou seja, os privilégios, os grandes salários, as verbas de gabinete, a forma com que são negociados as grandes votações corporativistas no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, mediante recursos não contabilizados no seu bolso ou no seu partido. Isso significa
a manutenção, né? Então todos vislumbram, todos querem que o sistema não mude. E principalmente que o sistema investigativo da Lava Jato não se perpetue, perca sim força. Isto quer dizer que no segundo turno os principais partidos irão se unir, gente, deixando de lado qualquer idealismo político, justamente para que o sistema permaneça inalterado, que eles possam administrar, legislar o país como fizeram até o presente momento. Tá? Reforma política, nós não tivemos reforma política, porque na concepção correta eu acho que no máximo nós deveríamos ter 6 partidos, um de centro, um de centro-direita, centro-esquerda, 2 extremos, né, de extrema esquerda e extrema direita, e um apartidário ou partido anarquista, 6, e não essas dezenas de partidos que nós temos, aonde você utiliza a legenda assim para vender espaços publicitários, espaços eleitorais e etc. Pois bem, pessoal, então, em função de tudo isso que eu falei, a estratégia de retomada do poder petista está iminente. Ou seja, nós temos os 3 poderes da nação, o poder executivo ficando na mão petista, o poder judiciário já está por 2 anos na mão do PT. Vocês sabem que Dias Toffoli, aquele que por 2 vezes, né, foi reprovado em cargo de juiz, ele é o presidente da nossa Suprema Corte, ele foi advogado do PT, ele respondia diretamente ao José Dirceu, na época em que ele era ministro da Casa Civil. O José Dirceu, ele solto, ele certamente será o estrategista desta retomada do poder, com todos os contatos que ele já tem, já havia feito na época em que ele era a segunda pessoa mais forte do governo Lula. Isso será estratégico nessa retomada do poder petista agora. O sistema de fatiamento do Estado será continuado, inclusive o terceiro poder, o legislativo, apesar de não ser a maioria petista, mas a forma de coação, cooptação, de convencimento, será estrategicamente o mesmo utilizado por essa gestão petista que nós tivemos por 13 anos, ou seja, mediante pagamento, né, por dinheiro sempre não contabilizado. Podemos ir além nessas nossas previsões. Eu acredito que já a partir de 2019 o ex-presidente Lula será solto do presídio da Polícia Federal em Curitiba. Existem 2 possibilidades para isso. A primeira, eu acredito que é politicamente inviável, porque poderá dar um reflexo negativo na imagem, principalmente ao partido petista, que é um indulto do presidente, ou seja, o indulto é a capacidade que o chefe do executivo da nação tem de poder soltar um preso. Eu acredito que esse seria em segundo plano, mas o primeiro, que é o mais clássico e o mais provável, será a rediscussão no Supremo Tribunal Federal da prisão em segunda instância para esses crimes de colarinho branco. Ou seja, irão escolher uma outra instância superior à segunda instância federal, ou o Supremo Tribunal de Justiça, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, até o esgotamento do último recurso. Somente assim a pessoa do colarinho branco, seja ela política ou empresário, deverá ser preso. Então, como a última votação nesse ano foi 6-5, né, uma diferença muito tênue, muito sensível, então bastará um dos ministros mudar de voto, que inverte imediatamente Lula, até mesmo Sérgio Cabral. Tá? O Sérgio Cabral do Rio de Janeiro poderá responder em liberdade, enquanto e somente retornará à prisão após o esgotamento de todos os recursos numa instância superior a que ele foi condenado. Uma vez arquitetado novamente essa estrutura do poder, a retomada do poder petista,
você terá, com certeza, a perda de força na Lava Jato. O pessoal da Polícia Federal poderá ter um novo chefe ou menos recursos. Alguma coisa estratégica vão fazer, como aconteceu na Itália, para que o Manipulite, né, perca força e sim dê campo, dê possibilidade para a economia crescer. Corruptamente, mas crescer. E quando uma economia cresce, gente, toda sujeira, toda podridão, ela é varrida por debaixo do pano. As coisas estão indo bem, o sistema financeiro está pujante, faz-se muito negócio, muitas exportações. Não vejo preocupação desse déficit público ali, poderá criar um caso muito grande para a nova gestão petista, porque existe a possibilidade de um decreto que pode transformar o nosso saldo em reservas, que nós temos em torno de 380 bilhões, uma parte dele ser transformado como pagamento da dívida pública. Basta um decreto presidencial para que isso seja possível. Ou seja, desses 380, por exemplo, 80 bilhões de dólares ou 100 bilhões de dólares poderá ser utilizado para pagamento da nossa dívida pública. E, por fim, dizer que a Dilma, poxa vida, petista, foi empichada. É muito simples. Gente, não existe sistema de governo no mundo que se sustente se a economia não anda. Se a economia está em retrocesso, está estagnada. Nós vivenciamos um princípio de recessão na sua gestão. Ela se isolou e não tem como se sustentar. Isso desde a época do Império Romano, antes de Cristo, sempre foi assim. Então, o presidente, o novo presidente, na nossa concepção do país, será o Haddad. A continuidade desse nosso vídeo será feito numa oportunidade posterior, provavelmente daqui a uma semana. Esta continuidade será exclusiva do pessoal que eu assessoro. Então, como a gente vai falar de investimentos, a gente está praticamente 24 horas por dia nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais de relacionamento, WhatsApp, Facebook, ou até mesmo contato direto com o nosso investidor por telefone. Esse é o assessoramento que o professor CR da CR2 Multimercado dá. Se você quiser fazer parte deste grupo e assistir este vídeo que a gente orienta aonde direcionar os seus investimentos nesse pool de possibilidades que nós temos, também se você quiser aprender análise gráfica, análise técnica, mercado a termo, mercado de opções, mercado futuros, ou seja, os derivativos, que é a parte mais complexa do mercado financeiro, também você pode se inscrever nesta sala 2 do professor CR, que o link estará logo aqui embaixo ou na descrição deste vídeo. Ok, gente? Então, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham compreendido bem, tá, ao nosso posicionamento. É isso, gente. Sucesso, boa sorte e bons investimentos. Até a próxima!